Meu nome é Celso. Eu hoje estou na coordenação do grupo de oração Beata Helena Guerra, aqui da Diocese de Assis, que fica lá no Parque Universitário. E o nosso grupo acontece todas as quintas-feiras. Eu sou casado com a Maria Luísa, que está aqui comigo, intercedendo junto a mim por essa noite. E nós somos casados 35 anos, vai fazer esse ano, graças a Deus. Temos 2 netas, 2 filhas, 2 netas. E para a graça de Deus, a nossa netinha mais velha já está aprendendo teclado para poder tocar dentro da igreja, no Ministério de Música. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque houve um momento nessa nossa história, há uns 2 anos atrás, logo que começou a pandemia, a nossa neta teve um problema sério, né, de saúde, mas pela intercessão dos irmãos, ela se recuperou, hoje está bem, graças a Deus, e está aí iniciando essa jornada, né, na música, graças a Deus. E para nós isso é motivo de muita alegria, de muita satisfação, porque nós vemos e nós vimos e sentimos a presença de Deus na vida da família da minha filha, né, que é a mãe dessa criança, que até um tempo atrás, né, a família era dispersa na questão da igreja, mas hoje é uma família unida, que reza unida. Às 4 da manhã já está levantando para rezar o terço, o rosário, né? E está sendo uma bênção. Eles não são daqui, mas nós temos os relatos deles, né? Que tudo está sendo transformado pela graça de Deus. Então isso para mim, para a esposa, é motivo de muita felicidade, né? Muito orgulho, no bom sentido, né, irmão? Vamos dizer assim, porque faz parte da gente, é família da gente, e que tanto que nós rezamos, que intercedemos para que pudessem estar no caminho de Deus, e está acontecendo, graças a Deus. A palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, ela traz para nós algo muito forte, muito importante para nós. E ela está no Salmo 120. Eu já gostaria que você fosse abrir nossa palavra, para que a gente pudesse estar lendo e estar refletindo sobre ela. É uma mensagem, né, para nós muito forte, porque ela vai nos trazer a presença de um Deus que nos socorre, de um Deus que nos protege, de um Deus que nos guia os nossos passos. Aonde quer que a gente vá, o Senhor está guiando, protegendo e socorrendo. Então a palavra do Senhor hoje, no Salmo 120, vai dizer para nós: para onde levanto os olhos, de onde virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para sempre. Amém. Então, irmãos e irmãs, nós vemos aqui nesse salmo uma palavra de confiança, uma palavra de fé, uma palavra de coragem para aquele povo, para nós hoje também, para que a gente possa compreender um pouquinho esse salmo. Ele é um salmo das peregrinações. E lá no Antigo Testamento, naquela época, o povo judeu, né, o povo cristão, fazia as suas peregrinações pelo deserto para chegar até a cidade santa, Jerusalém, onde aconteciam as festas religiosas. E nessa caminhada, eles saíam das suas casas, atravessando o deserto, peregrinando por esse deserto, locais perigosos, secos, todo tipo de situação que poderia
acontecer os perigos, a seca, a falta de água, o frio que faz à noite, enfim, muitas coisas que poderiam prejudicar, estavam presentes ali nesse caminho, nessa peregrinação. Mas aquelas pessoas saíam de suas casas, mesmo assim caminhavam por aquele deserto, porque o foco e o desejo daquelas pessoas era chegar até a cidade santa, onde estava o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. E não era uma viagem tranquila, como nós dissemos, né, irmãos? Porque havia muito perigo, muita sede, muitos problemas que poderiam causar o sofrimento daquelas pessoas. Havia também saqueadores, bandidos, causando riscos de vida, inclusive para quem estava nessa caminhada, nessa peregrinação. Mas o salmista traz para nós essa certeza, essa confiança, que está justamente no versículo 1 e 2, que ele diz: de onde virá o meu socorro? E o socorro vem de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa caminhada, nessa jornada, muitos perigos eles estavam enfrentando para chegar à cidade santa. Mas eles não desistiram no seu caminho, mesmo com tantas provações, com tantas dificuldades, mesmo com tantas coisas que poderiam fazer eles voltar para trás, mas perseveraram, estiveram firmes na sua missão, estiveram firmes naquilo que era o propósito nessa jornada, que é participar das festividades sagradas. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós confiança, né? Confiança em Deus. O salmista nos lembra que não importa, irmãos, a nossa provação que a gente está vivendo hoje, não importa aquilo que está tentando nos atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada também, porque esses peregrinos estão nos apontando o caminho, a jornada para Jerusalém, para a vida eterna. E nós estamos no nosso caminho também, na nossa jornada, no nosso dia a dia. E quantas provações nós temos vivido a cada dia, a cada momento, a cada situação que às vezes parece intransponível, que chegam até nós para tirar a nossa atenção, tirar a nossa fé, para nos tirar de Deus. Mas o Senhor vem dizer para nós na palavra que o Senhor é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Em toda situação, seja qual for, o Senhor é o nosso socorro. Diz aí, meu irmão, minha irmã, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu socorro, irmãos. Quando nós temos essa certeza de que Deus é o nosso socorro, então nós temos a coragem de prosseguir na nossa caminhada. O socorro, ele vem diante de uma necessidade, de algo que está ali para nos prejudicar, e aí vem o socorro, trazendo para nós aqui na nossa situação, quando nós sofremos algum problema na rua, vem o socorro para nos resgatar, para nos levar para o hospital. Assim vem o Senhor também, quando algo vem para nos derrubar, para nos prejudicar na nossa vida, algo acontece na nossa casa, e o Senhor vem em nosso socorro. Essa é a fé que a gente precisa ter, essa é a fé que cada um de nós precisamos ter. O socorro vem de Deus, o socorro não vem de homens, o socorro não vem das coisas. Irmãos, irmãs, aqueles homens, aqueles peregrinos, caminhavam naquele deserto escaldante, terrível, chegando à cidade santa, próximo, muitas colinas, muitas montanhas. E aí o salmista, próximo àquelas colinas, levanta os seus olhos e pergunta de onde vem o socorro, e ele mesmo responde, porque ele tem essa convicção que o socorro vem de Deus. As montanhas trazem para eles a representação de perigo, de situações que possam trazer para eles algo ruim. Era o local onde
também havia adoração a deuses pagãos, coisas do inimigo. Então, o salmista nos lembra que o nosso socorro vem de Deus. E eles, mesmo assim, passando por aquelas montanhas, não pararam por ali, eles continuaram. Eles não desistiram. As colinas hoje para nós, irmãos e irmãs, as nossas montanhas hoje para nós, pode ser os problemas corriqueiros que nos tiram a paz. Pode ser inveja. Quantas pessoas sofrem com isso, né? As montanhas das invejas que chegam até nós, na nossa casa, que nos destroem, para nos destruir. As drogas, os relacionamentos familiares, casal, né? Marido, mulher, se desfazendo por conta de adultérios, por conta de falta de dinheiro, pela crise financeira, pelos desempregos. São situações, irmãos, que muitas vezes nós passamos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Mas uma coisa é certa, irmãos: o Senhor está conosco, Ele vem em nosso socorro. Nós precisamos clamar, precisamos gritar: Senhor, socorre-me nessa situação. Talvez a gente fique muito calado, a gente sofre muito porque fica calado. Nós precisamos gritar: Deus, venha nos socorrer, Senhor. Me lembra aquela passagem que Jesus está caminhando sobre as águas, Pedro vê e quer ir também. Então diz: Senhor, se és tu mesmo que eu vá até ti, venha, Pedro, chama Jesus, e Pedro vai. No meio do caminho, dessa caminhada, ele começa a afundar. E aí ele grita: socorro, socorro, Senhor, me salva. Jesus estende a mão, tira ele de lá e ainda pergunta para ele: por que tem tanto medo, homem de pouca fé? Talvez a nossa fé seja pequena como a de Pedro, né, irmãos? Talvez a gente esteja sofrendo, esteja passando por situações porque não temos uma fé viva no Senhor, uma fé confiante, expectante também no Senhor, para que as nossas situações possam se resolver. E essas situações que vem nos acontecendo, essas montanhas que muitas vezes acontecem, aparecem na nossa vida, essas doenças, essas enfermidades, nos causa medo, né, irmãos? Nos causa muito medo, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. É o medo do desconhecido. As montanhas, a gente não sabe o que tem lá, mas a gente tem medo do desconhecido. E hoje o medo a nossa montanha hoje pode ser a sua doença, pode ser o seu desemprego, pode ser seja o que for. Alguma coisa causa em nós um pavor, um medo. E o medo, muitas vezes, irmãos, ele é paralisante. Ele faz com que a gente fique bloqueado no nosso caminho. Faz com que a gente pare. O medo faz com que a gente até desista muitas vezes de algo que a gente quer fazer, dos nossos planos, dos nossos sonhos, mas por uma palavra qualquer a gente acaba tendo medo de continuar. Então, irmãos, muitas vezes temos medo da morte, né? A morte é algo que vem para todos, é algo que deveria estar na nossa consciência, mas quando vai chegando o momento a gente tem medo, a gente não sabe como vai ser, nos causa medo, né? Então, diante daquela montanha, o salmista pergunta: de onde vem o meu socorro? E ele responde: vem de Deus. Talvez, irmãos, essa também deveria ser a nossa pergunta: de onde vem o meu socorro? De onde virá o socorro que eu preciso para resolver minhas situações, a minha ajuda? De onde vem o meu socorro para me pagar a conta lá no final do mês, lá no mercadinho? De onde vem o meu socorro para mim poder sustentar a minha família, a minha filha, né? A nossa casa?
De onde vem o socorro para colocar alimento na mesa? Sabe, irmãos? Porque às vezes a gente está passando situações que nos causam pânico, falta de alimento, falta do dinheiro, não é? Eu já contei aqui, acho que é a primeira vez que eu estive aqui no grupo, faz muito tempo já, né, irmãos? Acho que a irmãzinha lembra, né? Que nós, eu e a esposa, antes da gente iniciar nossa caminhada na renovação, lá do ano de 2006, 2005, 2006, a gente passava por uma montanha terrível, que era... a gente estava passando um problema sério financeiro em casa. A gente estava passando por momentos assim de casamento abalado, quase separando, não é? A gente estava pensando que as coisas não estavam valendo a pena. Eu estava passando por uma situação que eu já estava pensando em cometer uma besteira, viu, irmão? Uma besteira mesmo, entende? Então, é terrível. Não tinha comida dentro de casa. Mas aí, de onde vem o meu socorro? O pior de tudo é que muitas vezes a gente coloca essa resposta, sabe, no agiota que pode emprestar o dinheiro para a gente e depois ele cobrar e a gente ficar pior do que estava. Muitas vezes, numa fraqueza, a gente ir lá furtar alguma coisa no mercadinho para comer porque não tem comida dentro de casa e ficar pior do que estava, não é? Então são situações que é o socorro do mundo. Mas quando o socorro vem de Deus, irmãos, quando o socorro vem de Deus, a coisa se transforma. O Senhor providencia. Chega naquele momento derradeiro, naquela situação que você não tem mais aonde recorrer, o Senhor providencia. E chegou o momento que a gente já estava nessa situação, e por uma graça de Deus foi lá um servo de um outro grupo de oração que eu nunca vi levar uma cesta básica para a gente naquele dia, né? Então eu não sabia, não conhecia, e esse homem foi levar para nós essa cesta básica. E aí o pior de tudo, irmãos, que às vezes o orgulho que o inimigo coloca no nosso coração. Não, eu acho que tem gente que precisa mais que eu. Não precisa não. Olha que terrível isso que o inimigo faz com a gente. Mas graças a Deus a gente tem uma intercessora. Não, deixa aqui, a gente precisa, né? Se não é a voz da mulher, né? Graças a Deus, o Dia Internacional da Mulher está aí, né? Hoje a gente tem muito que agradecer, porque quando a mulher reza, o homem permanece em pé, não é, irmãos? É para nós isso hoje, viu? Homens, eu, você que está na câmera, nós só estamos em pé aqui hoje, eu só estou em pé aqui hoje pela oração da esposa, da mulher, graças a Deus. Mas creia, meu irmão, minha irmã, que Deus é o nosso único refúgio. Ele não nos abandona. Ele está sempre à frente. Muito mais do que a gente imagina, Ele já está sabendo o que a gente vai precisar e já vai providenciar isso daí. Então diga assim, irmãos, mais uma vez, irmãos: o meu socorro não vem dos homens. Repita: o meu socorro não vem dos homens. O meu socorro não vem das coisas. O meu socorro não vem da bebida. Não vem das drogas. Não vem dos vícios. O meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. O meu socorro vem de Deus em todas as circunstâncias. É isso que a gente tem que ter. A nossa fé tem que ser essa. Acreditar que tudo é possível para Deus. Muitas vezes nós paramos no nosso medo, né, na nossa situação, porque não acreditamos no impossível de Deus. Nós acreditamos apenas no nosso impossível, que eu não consigo. Mas o meu impossível Deus consegue. É isso que a gente precisa ter. Que a gente precisa crer. Deus é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos
protege, é um Deus que nos guia. Ele nos socorre, Ele nos protege e Ele nos guia. É isso que a gente tem que ter isso em mente, gravar isso, que o Senhor nos socorre, nos protege e nos guia. Diz na palavra do Senhor, né? Nos versículos de 3 a 7, que o Senhor está nos protegendo, Ele não dorme, Ele está sempre ali, cuidando de nós nessa nossa caminhada. A todo momento, a proteção, o que é? É você estar atento à necessidade do outro e ajudar. A mãe, né, quando o filhozinho lá vai dormir, está lá de noitinha, ela vai lá colocar uma coberta para não passar frio, para não ficar com gripe. Está protegendo, está cuidando, né? Assim é Deus conosco, né? O Pai que nos ama, o Senhor que nos ama, Ele nos protege contra os ataques do inimigo, contra todo o mal. O pai e a mãe têm essa missão, né? De proteger os seus filhos. Mas infelizmente nós estamos vendo hoje, irmãos, pais e mães que estão renegando os próprios filhos, que estão matando os seus filhos. Estamos vendo aí recentemente, né, os noticiários na Colômbia, né, que gestação de 6 meses já pode ser abortada lá naquele país, e está aprovado isso. Olha o absurdo que é, que horror que é isso, a ação do demônio na vida dessas pessoas, dessas famílias, desses homens e mulheres que aceitam isso. É o inimigo agindo para destruir a família, para destruir os filhos de Deus, e nós precisamos lutar contra isso, não permitir que isso chegue até nós, chegue até a nossa casa. Aborto é crime e é algo condenável por Deus. E diante de tudo isso, irmãos, dessas situações que a gente tem vivido, né, os nossos problemas, talvez a gente pense assim, né? Eu não sinto Deus em nada. Eu não sinto que Ele está agindo, as coisas estão acontecendo, as coisas na minha casa não mudam, as coisas para mim não mudam, eu não consigo nada, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus está agindo, entre aspas, contra mim. Muitas vezes a gente pensa isso, é na nossa fraqueza humana, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que no Salmo 33 o Senhor vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salvam. Se nós tememos a Deus, o Senhor envia os seus anjos ao nosso lado para nos proteger, para cuidar da minha casa, cuidar de você, da sua família, para cuidar daqueles que amamos e principalmente cuidar da nossa saúde espiritual, para não deixar que o inimigo venha agir dentro de nós para nos derrubar, para nos levar junto com ele. Irmãos, irmãs, o homem de Deus e a mulher de Deus confia e espera no Senhor, custe o que custar. Ele se mantém firme no Senhor. Ele se mantém firme no Senhor. E para nós continuarmos a nossa caminhada, essa nossa peregrinação, vai dizer a palavra no versículo 8, que o Senhor guardará os teus passos agora e para tudo sempre. Esse versículo aqui é muito importante, ele é maravilhoso. Eu penso nele porque o Senhor conduz os nossos passos desde do nosso momento em que nós, vamos falar no momento atual, que eu me levanto hoje até a hora que eu vou dormir, o Senhor está conduzindo os meus passos. Desde o momento em que eu nasci, o Senhor está conduzindo meus passos até o final. Ele nos guia. Mas Ele vai dizer também, irmãos, que para que a gente alcance a graça, alcance o sucesso, para que a gente chegue lá na Jerusalém celeste, nós precisamos caminhar sempre retos. E Josué lá no capítulo 1 vai dizer assim: não desvie os teus passos, né, nem para a direita nem para a esquerda, sempre reto. O Senhor fala isso para nós hoje: não desvie os teus passos, que é muito fácil a gente desviar os nossos passos quando estamos sofrendo, passando necessidade, passando dificuldade. É muito fácil a gente cair, para a gente se perder.
porque a necessidade muitas vezes fala mais alto, né, do que aquilo que a gente é capaz de crer, de observar. Se caminhamos com Deus, irmãos, se caminhamos com Ele, Ele vai conduzir os nossos passos e não vai deixar a gente cair. Deus caminha conosco, mas é importante a gente caminhar com Ele. Porque Ele pode muito bem caminhar comigo, caminhar com você, mas eu não estar com Ele. Não é? O coração do homem é muito ruim. Muitas vezes a gente não caminha com Deus. Deus está sempre conosco, sempre comigo. Mas se eu não estiver também caminhando com Ele, a chance de eu me perder é muito grande, né, irmão? A chance da gente se perder é muito grande. Por isso hoje, nessa noite, irmãos, eu quero relembrar para vocês que aquele povo do deserto confiou plenamente em Deus. Eles tinham ao seu redor muitos problemas, muitas dificuldades, muitas situações que podiam fazer com que eles parassem naquele caminho e voltassem para trás. Talvez hoje seja isso que o inimigo quer fazer com você, nessa sua caminhada que você está fazendo, nesse emprego que você está indo buscar, está querendo colocar medo no seu coração para que você não vá, para que você fique parado, para que você volte para sua casa, para que você viva a sua vidinha. E não é isso que o Senhor quer, não. Não é isso que Deus quer, não. Ele quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Mas depende também de mim, de você, de acreditar nisso, de confiar nisso. Como está sendo a sua peregrinação, meu irmão, minha irmã? Nesse tempo que nós estamos vivendo, como está sendo a tua peregrinação? Sabemos que a nossa jornada, a gente não sabe o dia que vai acabar, né? Como que está sendo? É isso que a gente tem que refletir a cada dia no nosso dia a dia. Quando a gente vai dormir, a gente precisa refletir sobre isso. Está sendo uma peregrinação assim, que a gente está caminhando na fé, está buscando estar junto de Deus, confiando? Ou nós estamos peregrinando de uma forma mundana, caminhando de qualquer jeito, caminhando assim, na incredulidade, caminhando da forma que o mundo manda? Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o tempo da quaresma, e se nós estamos caminhando dessa forma, nessa incredulidade, nessa falta de fé, nessa vida mundana, nós precisamos nos converter. É tempo de conversão para que a gente possa voltar a caminhar nos passos do Senhor. Não perca tempo, meu irmão, não perca tempo, viu, minha irmã? Busque a Deus e volte no caminho certo. Eu quero dizer para você que mesmo que você não sinta que Deus está caminhando com você, mas Ele está com você. Muitas vezes a gente não sente Deus, mas Ele está com a gente. Basta você pôr a mão no seu coração. Deus está ali. Está batendo no seu coração porque Deus está ali, está agindo ali. Então, o grande ensinamento para nós aqui nessa noite, pelo menos que eu vejo de uma forma muito importante, muito forte, é o versículo 1 e 2 mesmo. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de Deus, que diz o salmista. Essa confiança vem unicamente exclusiva de oração. O homem e a mulher de fé que reza, que ora, confia plenamente no Senhor. Sabe que o socorro vem do Senhor. As colinas podem chegar próximo de nós, mas a nossa oração vai vencer. Diz o Senhor que se a gente tiver fé, né, do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente consegue vencer as montanhas, mandar ela para lá, ela vai. Por isso, irmão e irmã, creia nisso. Eu convido você agora a fechar um pouquinho seus olhos, né, e refletir sobre isso. Sobre isso que nós estamos falando, que nós falamos, sobre esse caminhar, sobre a nossa peregrinação, sobre tudo aquilo que hoje tem causado medo em nós. Talvez hoje, irmãos, estamos precisando reforçar as nossas orações, deixar nossa preguiça de lado, sabe? Abraçar mais o rosário, a palavra de Deus, entrar em sintonia com o Senhor. Precisamos, irmãos, reconhecer a cada dia que é necessário sair do nosso comodismo.
sair do nosso sofá e buscar Deus, voltar para a igreja. Estamos muitas vezes parados na nossa preguiça, no nosso comodismo. Precisamos buscar Deus para que Ele possa me conduzir. Que eu reconheça meu Senhor. Vai rezando, meu irmão, minha irmã, vai rezando. Você que está em casa, vai rezando também, para que você possa reconhecer as suas fraquezas. Eu reconheço, Senhor, as minhas fraquezas, os meus limites. Eu reconheço, Senhor, que eu sou um homem falho. Os medos que me paralisam são muito grandes. Por isso eu lhe peço, Senhor, me ajude. Me ajude a enfrentar essas montanhas, porque sozinho eu não consigo. Peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu pequei contra Ti, nesse sentido, de não confiar em Ti, Senhor, de buscar ajuda em outros lugares, de buscar ajuda nos homens, de buscar ajuda em outras religiões, em religiões pagãs. Perdão, Senhor, e afaste de mim o meu coração arrogante e autossuficiente, porque uma vez que eu começo a acreditar só em mim, eu sou um coração autossuficiente e arrogante. Afasta isso de mim, Senhor. Afasta isso, Senhor. Se a situação está favorável, meu irmão, minha irmã, reze. Se a situação está complicada, reze. Se a situação parece impossível, reze, porque para Deus nada é impossível. Deus respeita a sua liberdade. Viu, meu irmão, minha irmã? Deus respeita a tua liberdade. Ele só vai agir na sua vida se você clamar, se você gritar por socorro, se você cair de joelhos e orar. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Essa deve ser a nossa fala, a nossa voz quando necessitamos de Deus. Repita comigo, meu irmão, minha irmã, com força. Eu tenho um Deus que me socorre. Eu tenho um Deus que me protege e um Deus que me guia. Amém? Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã. A derrota, ela vem para nos prejudicar, para nos jogar para baixo. Mas a chave para derrotar todo esse mal, todas essas montanhas, é a oração. É a oração. Se nós oramos, se nós clamamos, o céu se abre e a graça vem.